Muito boa noite. Tô aqui com a Paula e com a Laís, duas jiu-jiteiras que eu conheci na academia. E a gente batendo papo, eu fiquei sabendo de umas coisas bem interessantes, então achei legal trazê-las aqui pra gente conversar. Então vou pedir pra que vocês se apresentem. Quem quer começar? As honras. Vamos lá. Bom, meu nome é Laís Alves. Sim, sou professora de jiu-jitsu também infantil agora, dando start nesse novo caminho. Mas sou atriz, sou produtora audiovisual, também escrevo. Nossa, acho que não tem nada que eu não fiz ainda. Também sou formada em pedagogia, então também já dei aula, já trabalhei em algumas escolas. Caramba. Acho que é mais ou menos isso. Eu diria uma inquieta. Acho que é isso que eu sou, que me define bem, eu acho. Caramba, que currículo. Bom, depois de um currículo desse, né? Eu sou Paula Miller, apenas uma advogada. Maravilhosa. Eu sou advogada, né, nas áreas de família, área imobiliária e empresarial. E somos jiu-jiteiras também. E, legal, como começou o jiu-jitsu na vida de vocês? Bom, eu, na verdade, meu filho começou a fazer, de 8 anos, o Mateu. Ele entrou ali na Almeida, né, onde nós treinamos atualmente. E em determinado momento, assim, ele decidiu que ele... aquela coisa de voltar de férias, não queria muito retomar. E eu já tinha feito lá um pacote. Aí eu falei, né, com uma das pessoas lá, falei, eu vou fazer uma aula aí no lugar dele. Vou fazendo aí, vou ver se... né, sem muita expectativa. Gostei do negócio. Gostei tanto que eu tô lá até hoje. É engraçado pensar nisso, porque o jiu-jitsu, acho que ele é uma coisa muito de identificação. Eu sempre falo para as pessoas quando chegam lá para fazer aula experimental, tenta. Se o bichinho picar, você vai ficar e você vai querer fazer. Principalmente quando você é faixa branca, que você ainda vai pegar o seu primeiro grau. Acho que você quer, é um negócio... Depois acho que te vai acalmando o coração um pouco. Mas eu, na verdade, comecei jiu-jitsu novinha. No lugar lá onde eu morava, numa instituição que tinha. E eu amava, na verdade eu fazia porque meus amigos do bairro faziam, então era o momento que a gente tinha pra ficar junto, aos domingos de manhã. Só que, infelizmente, eu acabei me lesionando. Eu tive um problema na cervical muito sério, assim. Eu usei colar cervical um tempo. Isso, inclusive, foi um grande transtorno quando eu entrei, porque eu não fazia rolamento. Eu morria de medo por conta do pescoço. Acho que quem já usou colar cervical e passou por isso sabe que tudo já era um medo, assim. O pescoço é uma região muito sensível, enfim. Então, depois que eu me lesionei, eu parei. Nunca mais eu voltei. Eu jurei pra mim, na verdade, que eu não ia mais voltar. Fiquei realmente com medo. Mas, depois da pandemia, né, eu falei, não, eu acho que eu preciso quebrar esse medo. E assim, pra mim, tudo que acontece na vida interfere no meu psicológico também. Então, pra mim, as experiências, elas são todas juntas. Então, para quebrar algumas coisas na minha vida naquela época, assim, alguns traumas, por exemplo, eu preciso dar um start em algo palpável. Então, o jiu-jitsu foi meio que nesse lugar, assim. Então, eu entendi que se eu superasse esse medo, na verdade, eu iria superar outros medos que eu tinha naquele momento. Então, eu decidi voltar. Aí, eu lembro que quem treina jiu-jitsu na Almeida conhece Dona Simone. E eu liguei pra ela e desmarquei a aula experimental acho que umas 3 vezes. Eu falei, gente, uma hora ela vai me bater. Essa mulher nunca mais ela vai me atender, porque ela vai estar de palhaçada com a minha cara. Você liga aqui toda semana e remarca. Aí uma hora ela falou assim, vem que se for o caso eu te dou aula. Eu preciso de alguém pra treinar. Eu falei, gente, eu vou chegar lá, essa mulher vai me bater muito. Porque ela já sabia que eu já tinha treinado. Mas pelo contrário, assim, eu fiz a primeira aula, falei, gente, é aqui. É nesse lugar que eu vou ficar. Eu falei, tudo vai mudar na minha vida a partir de agora. E realmente, a minha vida teve uma virada. Como eu disse, várias coisas estavam paradas, ou que eu tinha medo de fazer, ou de realizar, foram quebrando. E aí eu voltei para o jiu-jitsu. Que legal, que bacana. Bom, assim, o jiu-jitsu, ele realmente move muita coisa, né? E vocês se conheceram lá? Ou vocês já têm amizade antes de lá? Nós nos conhecemos lá. E realmente, como você falou, o jiu-jitsu ele é um capítulo à parte, né? Que mexe na tua vida toda. Porque você lida com a questão do ego, com a questão da disciplina, da submissão, né, da humildade, de retroceder muitas vezes, né? Então, assim, o jiu-jitsu ele é realmente um capítulo à parte, assim. E a Laís foi um presente incrível que veio do jiu-jitsu. Nós nos tornamos muito amigas mesmo. E assim, né, a gente tenta treinar e falar ao mesmo tempo. Mas tem pessoas que sofram. E é incrível, assim, esse ambiente, né, também faz muita diferença, né, você tá lá também. Então, enfim, faz diferença, assim, né, você tá num ambiente que você é acolhido, enfim, que você cria esses
esses relacionamentos, assim, que vão pra fora do tatame. Eu não lembro quando foi que a gente começou a se falar o motivo, de verdade. Eu tentei puxar que eu tava falando pra gente, mas quando eu e a Paula, a gente sentou e falou, vamos conversar. Vamos ser amiga. Eu acho que foi muito natural, assim. Provavelmente. Mas foi no treino mesmo. Ela começou a treinar no mesmo horário que eu treinava na época. E aí surgiu, assim, foi acontecendo, e a gente foi trocando experiências. E eu acho que o que fez a gente ficar... Porque, como a gente tava falando antes, eu e a Paula, a gente é muito parecida nas experiências de vida. Mas a gente é muito diferente... Como eu posso dizer? Diferente politicamente, eu não diria dessa forma, mas eu acho que talvez... Nós somos divergentes em alguns pontos de vista. Em alguns pontos, mas eu acho que tem tanta coisa em comum que isso fica pequeno, muito As pequeno. ideologias são um pouco diferentes, talvez. Totalmente. Sim, totalmente ideologicamente diferentes. Sim, mas somos flexíveis, né? Então a gente consegue manter um diálogo, assim. Hoje é tudo muito polarizado, né? A gente vive num mundo muito polarizado. Então, se a pessoa falar que ela é de direita e a outra é de esquerda, pronto, vira o caos, tá instalado. E a gente não passa por isso, assim, porque a gente lida muito bem com as nossas diferenças, assim. Porque os nossos princípios e caminhos de vida são iguais. É real. Acho que é isso. Isso é uma coisa muito interessante, porque quando a gente tava conversando nos bastidores aqui, vocês falaram, a gente tem muitas diferenças, mas a gente consegue conviver bem. A gente vê muito problema entre pessoas que defendem opiniões diferentes, né? E eu tenho alguns contatos na área política, conheci não faz muito tempo, e assim, obviamente existem realmente pessoas que levam a ideologia muito a sério. Mas a grande maioria, na frente das câmeras é uma coisa e por trás das câmeras é outra. E depois eles sentam, conversam, comem pizza e vão embora. Os políticos são assim, né? São assim. E a galera vive dentro de um prisma que parece que são inimigos, né? Sim. E vocês não tiveram essa reação. Quando vocês descobriram que vocês têm essa ideologia tão diferente, qual foi a primeira reação que vocês tiveram ao ver isso? A gente sempre soube. A gente sempre dá risada, né? A gente sempre soube. A gente sempre brinca, assim, muito com isso, assim. E a gente entende que, por mais que nós tenhamos posicionamentos, assim, a gente não se submete a ser uma massa de manobra, assim, como eu vejo, né? Muitas pessoas vendem essa imagem porque isso gera engajamento, gera a manutenção daquele político ali, talvez, naquele lugar, né? De ser idolatrado por toda uma massa radical de todos os lados. Mas quando a gente vê também que o negócio tá pegando para se posicionar, todo mundo tenta. Não é tão simples, né? Mas nós duas, a gente brinca muito com isso, assim, né? A gente leva muito tá tudo na bem, boa. assim, não é algo que machuca o ego, não, assim, tá tudo bem. Mas, na verdade, hoje em dia, eu acho que isso acontece pensando mesmo com o meu modo político, assim, a minha forma de ver a política. Eu acho também que as pessoas ficam buscando muito por identidade, elas precisam de alguma coisa para elas segurarem em ser. Então, eu acho que a política é uma forma de você entrar num grupo, de certa forma. E aí, você vai defender aquilo com unhas e dentes, mas na vida, na parte profissional ou na parte pessoal, ninguém age assim. A gente precisa ser flexível, senão a gente não vai ter ninguém. A gente vai ficar sozinho. E esse não é o objetivo de ninguém, no final das contas. E eu acho que é uma coisa que acho que é isso. O principal é que, por mais que a gente tenha posicionamentos políticos diferentes, eu acho que todo mundo quer a mesma coisa. Verdade. Todo mundo quer segurança, todo mundo quer uma saúde de qualidade, todo mundo quer pessoas próximas, todo mundo quer rir, quer conversar, quer se sentir amado, todo mundo quer, assim, poder se sentir acolhido. Então, no fundo, todo mundo quer a mesma coisa, todo mundo quer um país melhor, uma educação melhor, tenho certeza que vocês querem que seus filhos saiam e voltem pra casa sem sofrer, tipo, nada. Então, todo mundo quer a mesma coisa, mas as pessoas que acham que para isso elas têm que se confrontar. E, no fundo, assim, eu sou bem politizada, mas no fundo eu sei que quem ganha com tudo isso são os partidos políticos. Exatamente. E eu acho que a grande questão também, tudo bem você ser de direita, você de esquerda, você de centro, enfim. Mas eu acho que a questão é que as pessoas confundem a política com partidarismo. E aí que eu acho que é o problema. É aí que está a grande questão. Porque aí é perigoso. E eles vão se aproveitar disso, óbvio. Sim. E assim, que é o que nós temos em comum também, né? A gente não tem essa paixão a ponto de nos deixar cega. De não ver aquilo que até aquele que a gente tem mais... que, né, simplesmente te cegar e achar que tá tudo perfeito. E outra coisa também que é muito legal também, a Laís é muito do social, né? Ela adora fazer essas promoções de vou doar cobertor, vamos... Enfim, e eu também gosto muito disso. Então, é isso, né? No fim...
o que a gente quer é uma melhoria social, né? Seja independente do lado que for. Então, realmente, assim, isso que ela disse é isso, assim. No fundo, é o que todo mundo busca, né? Sim, fato. E quando a gente começou a conversar, vocês me falaram de uma ideia que eu achei muito interessante, porque temos afinidade com essa ideia, que justamente é criar um podcast falando sobre relacionamento. Eu falei, que interessante, né? Sobre relacionamento. Apesar de ser um assunto muito difundido, existem N vertentes que as pessoas levam desse assunto, né? Hoje tem os Red Pill, que a galera lá que praticamente eu acho que tem raiva de mulher, não é possível. Né? Às vezes eu acho também. Não, eu acho que são pessoas que têm um sério problema com a imagem feminina. Mas também tem o outro lado, né? Tem vertentes que também colocam o homem como o vilão da história e tudo mais. Qual vertente vocês querem levar? O que vocês querem fazer? Conta pra mim. Eu acho que assim, a gente realmente, como você falou, hoje fala-se muito de relacionamento, né? Todo mundo fala, muita gente se diz, né? Ai, porque eu sou o super mago dos relacionamentos, né? Mas o que a gente precisa, assim, o que a gente pensa mais é ter um lugar para as pessoas serem acolhidas, sabe? Falar uma conversa de vida real. Foi o que mais uniu a nossa amizade, foi o que mais estabeleceu. Porque nós passamos um período, assim, de fim de relacionamento, enfim, uma crise, né? Assim, que gerou uma crise. E foi onde a gente encontrou apoio, né? Eu encontrei apoio nela e vice-versa. E a gente foi ali juntas, de mãozinha dada, ali, uma levantando a outra. Então, eu acho que por mais que hoje as pessoas falem muito de relacionamento, é porque é assim que funciona, porque homem é assim, mulher é assim, mas falta espaço para as pessoas poderem ser quem elas são, ser acolhidas, sem julgamento, mas com orientação, né, de um caminho, assim. Eu trabalho muito com isso na parte jurídica, muito. Então, assim, eu lido com relacionamento o tempo todo. Tanto relacionamento familiar, como relacionamento empresarial. Quando a gente fala de relacionamento, né, a gente tá falando de pessoas, né. Mas eu acho que falta um pouco disso, assim, de trazer coisas mais vida real, sabe? Trazer, assim, o mundo como ele é. Sim, sem julgamento. A gente fala muito, assim, por que isso também surgiu? Porque a gente falava muito que a gente gostaria que outras pessoas se sentissem acolhidas e também que elas tivessem um espaço para ter uma conversa, talvez, com outras pessoas, como a gente tem, uma com a outra, sem filtro, sem julgamento. Ouvir mesmo. Eu falo que uma boa amiga é aquela que vai ouvir a outra amiga falar 250 mil vezes sobre o mesmo assunto e vai falar, amiga, tô com você, e não julgar. Realmente tá ali, mas ouvindo de fato. É uma escutativa. Eu acho que falta isso, essa escutativa de fato. Não é só também estar, eu posso estar aqui e não estar aqui. Mas é realmente, de fato, estar ativamente ali, assim, com o corpo, sabe? Ali junto. E eu acho que isso falta. E a gente sabe que tem muitos podcasts que falam sobre esse assunto, enfim. A gente não quer seguir nenhum dos dois, assim. A gente não sabe, vai ser uma experiência. Sim. Tem um nome já. Sim. Que tem a ver com a gente, eu acho, porque é meio isso. Mas a gente quer, na verdade, experimentar. E pode ser que dê certo, pode ser que não dê, pode ser que a gente talvez em algum momento a gente fala, não, a gente está nesse nicho ou naquele, mas a gente não tem. A gente acha que a gente tem um jeito muito nosso de lidar com as coisas e de enxergar a vida e o mundo. Então a gente acha que a gente tem a agregar, assim. Eu acredito muito nesse projeto, mesmo, assim. Legal. Porque a gente não tá esperando nada. É bem despretensioso, assim. A gente só quer que as pessoas que estejam aqui, aquela que vai escutar na casa dela, ou andando na esteira, ou andando na rua, no ônibus, aonde ela estiver, só que ela se sinta ouvida, em algum lugar acolhida. E que aquela experiência, que aquela ela pessoa... se identifique, né? Isso, identificação. É isso que a gente quer. Sabe o que é legal? Que assim, existem várias linhas da psicologia que falam sobre a melhoria do estado do ser. Quer dizer, eu acho que praticamente a psicologia toda fala sobre isso. E a terapia da fala, que é justamente você buscar a cura pela fala, é uma coisa que funciona absurdamente, sabe? Então, por exemplo, muitas vezes, por que a terapia, ela faz com que você fale muito? Porque a maioria das respostas já estão em você. Só falta você entender essa resposta. Mas a pessoa não consegue falar se ela não ouve. Se ela não se sente confortável para ouvir. E uma pessoa que chega numa terapia é uma pessoa que já conseguiu ouvir muitas outras pessoas falando o que ela pensa, o que ela viveu, o que ela sentiu. E fala, poxa, eu também posso falar, né? E o que vocês querem fazer é uma baita ajuda para isso.
é uma baita, um baita alavante para quem precisa de ajuda, Sim. sabe? Porque, como você falou, tem muita gente que tem o que falar, mas não tem ninguém que tem uma escutativa, né? Não tem ninguém que consiga parar e ouvir. E tem os temas de relacionamento que eu quero jogar aqui na mesa, já que vocês já me preparei para isso, né? Eu quero ver o que vocês vão falar e tem uns temas bem espinhosos aqui. Estão preparados aí? Polêmicas, só os polêmicos. Eu vou começar com um que recentemente aconteceu. Assim, o tema ele é pesado pelo fator, que foi aquele rapaz que espancou a moça no elevador. Sim. Né? Eu, assim, apesar de eu estudar psicologia, eu tenho muita dificuldade em lidar com pessoas assim. Você é ser humano, né? Eu tenho muita dificuldade de lidar com pessoas assim. Eu tenho muita dificuldade em tentar achar um motivo pelo qual o ser humano chega naquele ponto. Pra mim, ele fez aquilo, tem que ser julgado por aquilo, tem que pagar por aquilo. Ponto. Não tem que passar pano. Tanto é que, enfim, são opiniões, né? Mas o que me chamou a atenção, além da, obviamente, a violência absurda que foi aquilo, foi que mais de 1.500 mulheres mandaram e-mail para o jornal querendo o contato do cara para ter um relacionamento com ele. É surreal. Falem sobre isso. Eu vou deixar a Paula começar também, porque ela trabalha com isso, né? Então acho que ela ouve muitas histórias, assim, muito parecidas. É surpreendente, né? Mas aqui acho que todo mundo é 30 a mais. Menos a Gabi. Menos a Gabi. A Gabi não vai entender essa. Mas não sei se vocês se lembram, lembra do Maníaco do Parque? Sim. Tinha fila, né, na penitenciária para eles, para as pessoas queriam, as mulheres queriam estar com ele. Eu não sei, aí a psicologia que tem que explicar o que acontece, né, que gera esse fenômeno, né, na tamanha carência. Eu não sei nem explicar o que pode ser numa mulher que se interessa por um indivíduo, né, que fere, né, dessa forma. Mas assim, a gente sabe. Por exemplo, aí que tá, né? Quando a gente fala do lugar da escuta. A gente sabe, Fábio, que ali não é que aconteceu aquele fato no elevador, que o relacionamento se rompeu ali. Na verdade, aquilo já é uma coisa que provavelmente, continuamente acontecia, né? Não sei se vocês chegaram a ver os takes assim, mas ela mostra pra ele que tá sendo filmado, inclusive porque ela já tá acuada, enfim. Então, assim, é algo muito real, né? A violência ela existe numa camada, assim, absurda. A violência doméstica é algo que, assim, olha, o Brasil tem que avançar muito ainda nesse sentido, né? A punição tem que ser mais severa, porque, assim, da parte jurídica, é uma lei que funciona, tá? Ela funciona muito. Inclusive, às vezes, funciona até quando não deve, porque também tem outro lado, né? Existe uma marca muito grande de denúncias que não são verdadeiras, que são utilizadas para outra forma, mas isso é um outro assunto. Mas, assim, esse tipo de relacionamento, né, o que prende uma pessoa num lugar desse, assim. E a maioria das minhas clientes que vem vítima de violência doméstica, quase ninguém da família sabe. Quando sabe do divórcio, se surpreende. Mas por que vai se separar? Porque a pessoa omite, ou para proteger o agressor, né, para não expor na família. E o medo do julgamento é absurdo. É absurdo, porque o que as pessoas sempre falam quando escutam? Mas apanha porque quer. Não termina porque não quer. Só que não é assim. Quando você tá dentro de um relacionamento, as coisas não são matemáticas assim, sabe? Não é receita de bolo, é só terminar. É só resolver, tem muita coisa envolvida, né? A dependência emocional, a dependência financeira, pensar nos filhos. O que eu escuto de gente que às vezes fica, assim, acorrentada num relacionamento desse, por conta dos filhos, achando que aquilo tá sendo mais benéfico, né? Então, assim, é uma questão bem complicada mesmo. Eu acho pra mim o que liga... Eu já tive amigas que passaram por isso, assim, bem próximas. É um processo bem difícil quando você está, porque você, olhando de fora, tudo é mais simples, né? Você fala, eu vou te ajudar, tirar daquele sofrimento, porque é um sofrimento. Eu acho que a vergonha, ela vem muito por conta do julgamento mesmo. Acredito também que a dependência emocional é o que faz ficar. E aí a gente tava conversando, vindo pra cá, sobre você falou, né? Minha dignidade eu mantive, assim. A gente tá falando dos nossos relacionamentos. E eu acho... E assim, é muito complicado. Não dá pra julgar. Acho que a primeira coisa é não julgar. Que, assim, precisou acontecer uma fatalidade, porque ela vai passar por uma cirurgia. Ela falou que até não saiu do elevador, porque é o único lugar que tinha câmera. Então ela tava se sentindo protegida por saber que tinha uma câmera, sabendo que ela não estava protegida. Olha o lugar, assim. É muito difícil, assim. Eu imagino o quanto essa mulher... está sofrendo, assim, e ainda mais porque tem pessoas, é muito surreal mesmo, assim, aí eu fico pensando, nossa, gente, não faz nenhum sentido isso, né?
por exemplo, ter outras mulheres. Eu não sei se isso, você que estuda psicologia, se isso é um fetiche, se isso é um lugar talvez de querer uma proteção, num lugar, sei lá, que não teve de uma figura masculina e achar que esses homens vão protegê-las. Não sei. Eu não consigo achar fundamento. Tem muita coisa envolvida. Na verdade, assim, eu até fiz uma série de vídeos falando sobre isso aí. Tem a figura do homem que ela teve na infância ou na adolescência, onde ela, apesar da mãe de repente sofrer abusos, ela tinha a imagem que aquele cara era o provedor, que aquele cara era o protetor. Mesmo ela sendo fisicamente abusada com violência, ela tinha a ideia de que aquilo era o pai, aquilo era o protetor. Entendi. E existe uma tendência da mulher buscar a figura do pai para se relacionar. Sim. Esse é um ponto. Existe essa vertente dela achar que vai ter um protetor, vai ter um salvador, vai ter um homem que vai a proteger do mundo, de repente para ter sofrido outro tipo de violência. E existe, aí entra mais para essa outra gama de mulheres que tentaram entrar em contato com esse cara. Isso não é um fenômeno isolado. Teve o Maníaco do Parque, aquela série You, lá do Netflix, o protagonista teve que se pronunciar, falando, olha, este personagem é um psicopata, ele não é um herói, né? E no final da série, dá spoiler, tá, gente? No final da série existe alguns relatos, né, que ele teoricamente lê, são cartas que ele recebe, que na verdade são cartas reais que ele recebeu. Das pessoas falando, me amarra, me domina, me controla o que eu faço, esse tipo de coisa. Existe um lado de fetiche, e foi nisso que eu falei nos vídeos. Muitas mulheres não têm liberdade para explorar o seu lado fantasioso e de sexualidade. Então, existe muito lance de fetiche, de submissão, fetiche de dominação, e elas não têm um espaço para falar sobre isso de uma maneira respeitosa, de uma maneira clara. E o que tem de homem que é abusador, que se aproveita disso, porque elas não têm aonde buscar, não têm conhecimento, não sabe que existe formas seguras de vivenciar isso. Então tem muita coisa misturada. Mas assim, culturalmente a gente está mudando agora, né? Ainda existe muito uma carga psicológica que vai demorar gerações e gerações para ser mudada, de que o homem tem um lugar diferente da mulher, de que o homem pode coisas que a mulher não pode, né? E isso é um trabalho que vai ser muito árduo para ser feito. Muito árduo, porque não é uma coisa que você muda culturalmente, é uma coisa que você muda através de gerações. Então, assim, esse tipo de situação não é incomum. E também como não é incomum abusos serem tolerados por achar que é pior se largar. Com certeza. Né? E aí, é o que você falou. Às vezes ela tem vergonha, ela tem receio de mudar. Mas aí tá, muitas pessoas se importam com a opinião de pessoas que elas não pediriam conselho. Não é louco isso? É muito, muito, muito complicado mesmo, assim. E outra coisa que eu vejo também que acontece muito, né? Não todo, mas vou falar da violência. É a mulher achar que o homem vai mudar. Sim. Né? Achar que isso vai deixar de existir algum dia. E assim, você vai vendo que é uma narrativa que vai aumentando, né? Não, se eu tiver um filho, vai passar. Aí tem o filho, coloca o filho no bolo, que também vira vítima desse cenário. Não, mas agora... Porque a vítima de qualquer tipo de violência, seja ela psicológica, né? Tem tantos tipos de violência, financeira, enfim, que geram essas prisões, ela sempre acha que o problema é com ela. E que ela quem tem que mudar. Ela quem tem que melhorar. Tá? Assim, não é raro você ouvir, por exemplo, numa terapia, a pessoa falando, não, eu vim porque eu preciso mudar para melhorar pro meu esposo, porque eu preciso ter essa mudança para ele ser melhor. Assim, pode conversar com vítimas de violência num todo, assim, né? Principalmente a mulher. Ela sempre carrega isso, que é ela quem tem que mudar. Mas eu acho que esse lugar vem também o fato de ser mulher. Porque eu acho que a construção assim, de uma mulher, principalmente se a gente for pensar nas nossas mães, nossas vós, minha mãe usa muito uma frase, que eu sempre falo, mãe, essa frase é assim, péssima. Eu demorei muito tempo pra conseguir tirar ela do meu dia a dia. Que é a mulher que constrói o homem. Essa frase, minha mãe, assim, ela é fã dessa frase. Eu demorei muito pra entender isso durante a minha vida, desconstruir,
faço terapia, fiz muita terapia pra falar sobre isso. Eu acho que o lugar... Aí, quando acontece algo assim, realmente você se culpa. Por que eu não dei conta de cuidar desse pobre homem? Nossa, abandonado, sabe? O que eu fiz de errado? Eu acho que a toda mulher, em algum fim de relacionamento, ou quando passa por alguma situação, o que eu fiz de errado? Tanto que eu acho que é uma das frases mais tristes que uma mulher pode dizer pra ela mesma. Porque essa é a primeira coisa que vem. O que eu não fiz? E aí vem um lugar muito específico também. Ai, será que eu, sei lá, fiz alguma coisa? Será que eu ri demais? Ou, sei lá... Ou falei demais. Exatamente. Ou não transei tão bem. E aquele homem, sei lá, preferiu Não tô magra, não tô isso, não tô aquilo. Será que não fiz errado o meu cabelo? Será que o jeito que eu sou? E aí começa a se culpar e quer mudar. Eu falo que as pessoas só mudam por elas mesmas. Quando você decide, vou mudar e não quero mais aquilo. Você vai. De dentro pra fora, né? É sempre, a primeira decisão é dentro, né? Você vai porque é algo com você. É uma briga interna com você. Agora, qualquer decisão que você fale, eu preciso mudar por alguém ou por alguma coisa, vai dar errado. Sim. Porque aquela coisa, ou aquela pessoa, ou ela vai te decepcionar também. E não vai dar certo. Isso vai sofrer uma frustração. Isso vai fazer você ficar desmotivado e não é que você não quer mais mudar, mas aquilo vai te desmotivar e você não vai saber o que fazer com aquilo. Tem uma frase de Freud que fala assim, que o Freud ele sempre buscava o subjetivo para explicar as reações. Tem muita coisa de Freud que não é aplicável, mas tem muita coisa aplicável, né? Mas ele tem uma frase que eu achei muito legal. Ele falou assim, às vezes um charuto é só um charuto. É literalmente. Ou seja, às vezes o cara, ele só é um idiota. É só isso. É só isso, é simples. Entenda, é só isso. É isso. Eu sempre falei pra minha filha, falei assim, olha, toda violência começa no verbal. No desrespeito. No desrespeito. Nunca aceite o desrespeito de ninguém. Porque do desrespeito para um agarrão é 1 minuto, desse agarrão pra te prender de alguma maneira é outro minuto, pra virar o que virou naquele elevador outro minuto, entende? Então assim, o verbal já noticia, né? E as pessoas, elas têm que ter consistência nas coisas que elas falam para o que elas fazem. Não adianta eu chegar pra você e falar, nossa, eu vou tomar muita água e não beber água. Um discurso muito bonito, né? Mas a atitude... Não existe isso. Então, assim, as coisas têm que coincidir. Eu acho que vai ser muito bacana o trabalho de vocês para esse ponto, que vai ajudar muito, vai ajudar muitas mulheres a acordar para muitos pontos e entender que, às vezes, um idiota é só um idiota, não dá para consertar. Exatamente. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Agora eu vou jogar outro tema aqui. Uma mais leve aqui. Esse, aí eu vou me colocar como a pessoa que verbalizou isso. Atualmente estou namorando, né? Eu consegui namorar. Ó, de hoje em dia. Salva de palmas, gente, que tá namorando. Porém, eu sempre falei uma frase, que agora eu estou desconstruindo essa frase, né? Mas eu acho que essa frase se aplica muito. Eu sempre falei assim, amor é igual um cachorro de apartamento. Essa cara é muito legal. Por quê? Pra que serve um cachorro de apartamento? Pra ficar lá abandonado, né? Porque se ele só é um cachorro de apartamento, ele só é um objeto. Ele é legal ter. É bonitinho. É bonitinho, alegra o ambiente, te faz companhia, mas utilização útil não tem. Não caça, não protege, não tem. E eu sempre falei que o amor sempre é feito colateral de alguma coisa. Então, por exemplo, se eu faço coisas boas pra alguém, se eu tenho atitudes boas, se eu faço tudo, o amor acontece, mas ele não pode ser o decisor das coisas. Ele pode ser o efeito colateral das coisas. Qual é a opinião de vocês sobre isso? Quero ver. Pode ir, então. Pode ir. Eu acho que ela tá preparando uma resposta, né? Não, a gente não coloca muita expectativa. Interessante essa frase. Eu acho que assim, né? Não dá pra gente viver, né? Ainda mais, como eu disse, né? Aqui, todo mundo meio master já. Sim, é Master 3 aqui. Você é adulto ainda, né? Master 1 já. Um. Claro que não dá pra gente viver de emoção, né? De achar que o amor supre todas as coisas. Ah, não, mas eu amo, não empate. Aí a gente volta nisso que a gente tava falando agora da violência, né? Sim. O amor tá acima de tudo. Não, nós temos que ser racionais, porque o tempo também de errar lá atrás, achar que tudo só se limita ali ao sentimento, já foi, né? Então, é claro que a gente tem que ter uma visão, né, melhor disso. Mas, ao contrário de você, Fábio, eu acho que não. Eu acho que o namoro, né, ele é o início, né?
de uma construção, assim. O que eu não concordo é namorar por namorar. Você tem que ter algum propósito namorando. Você tem que construir algo, né? Senão você tá defraudando uma pessoa. Você tá ali com ela, a pessoa tá criando expectativa, provavelmente, porque ninguém começa a namorar por namorar, né? Ah, vou namorar, enfim. Tudo que você inicia, ele vai ter que ter, mas a gente vai chegar numa família, né? Vai virar alguma coisa ali, né? Vai namorar a vida toda, né? Se der certo assim também, eu não acredito nessa construção, tá? Eu acredito que o namoro, ele antecede o casamento. E a finalidade dele é essa, é conhecer bem, né? Namorar bastante, sem pressa, aproveitar. Porque o casamento traz outros encargos, né? E aquilo que é muito pequeno no namoro, no casamento vai ficar muito grande. Mas eu acredito nessa finalidade do namoro. Eu não acredito que o namoro é um cachorro de apartamento. Até amor. Porque... O namoro não. Mas assim, mas amar é muito bom, né? A gente, eu acho que é incrível, assim, essa fase do conhecer, de se apaixonar, né? Eu acho que a gente não pode perder esse lado romântico da vida. Um momento ali, né? Eu acho muito complicado. Assim, não julgo, tá tudo bem. Uhum. Mas eu acho que na verdade a gente tem medo de se encantar pelo amor, porque envolve muitas construções em cima dele, né? Pensando numa mulher de uma forma romântica, os contos, a gente cresce nesse universo, a brincadeira da boneca. Então, o amor, ele sempre é colocado para uma mulher, talvez você possa falar como é talvez construído para um homem, não sei, mas para a gente, pode ser qualquer fase da vida de uma menina, você vai pensar no amor quase como um conto de fadas. É inevitável, a gente é construído assim, para isso, uma mulher. As brincadeiras já... Mesmo hoje em dia, assim, isso não deixou de existir. Eu trabalhei em escola muitos anos, eu vi as crianças, então esse lugar não deixou de existir. E com isso, claro que você cria uma imagem do que é pra você o amor. E quando você vai crescendo, você vai entendendo que as relações, elas não são tão simples e não se dão dessa forma tão simples. Apesar que eu acho que elas deveriam ser simples. Então, acho que amar, ela vem junto com uma outra coisa que é muito próxima, que é a dor. Tanto que eu gravei... Uma linha tênue. Eu gravei um filme em janeiro, eu gravei no Rio com a diretora Gabriela Fernandes, e o nome do filme é Amor e Dor. E esse filme eu falo que ele é um filme muito simples, ele é um curta-metragem, na verdade, mas eu acho que a gente conseguiu, assim, com muito custo, assim, a gente conseguiu falar sobre isso. O Amar, né, que é a personagem, é a Beatriz, ela vive um amor lindo, o amor que é o sonho da vida dela. Ela vai casar com o amor da vida dela, com o rapaz, assim, que ela cresceu. Ela passou a adolescência com ele, ela teve as melhores experiências, as melhores viagens. E ela, assim, viveu um sonho. Até que chegou o momento em que, no dia do casamento dela, ele morreu. Nossa. Ai, que tristeza. Não, mas é isso que o filme fala, assim, amor e dor. E aí, o fato é como ela lida com essa dor. E uma das coisas que ela fala no texto é que ela se arrepende de ter amado ele. Porque se ela soubesse que o amor viria com a dor, ela nunca teria se apaixonado. Ela preferia passar a vida inteira sem conhecer ele. E aí, o que eu, como atriz, me fez refletir muito, que eu já tive experiências muito difíceis, assim. Então... Mas será que eu deixaria de conhecer aquela pessoa porque eu iria sofrer no final? Porque ela não seria mais o cachorro bonito de apartamento? Eu não sei, porque é tão mágico você viver essa experiência que aquilo te transforma em algum lugar. Eu acho que estar apaixonado te move para algum lugar. A questão é o quanto você se conhece, que eu acho também que no fundo a gente nunca se conhece, mas a gente cria ali uma metáfora na nossa cabeça que a gente se conhece muito. E que bom que a gente não se conhece muito, porque a gente fica aberto a viver experiências. Mas eu acredito, na verdade, que é isso. O quanto a gente está disposta, na verdade, a amar e talvez a sofrer. E claro, vai doer, vai ser difícil. Espero que as pessoas tenham boas amigas pra falar. Ou não, né? Uma hora as coisas... não tem como saber, né? As pessoas... você tá se relacionando com um ser humano que foi criado diferente de você, Sim. que vive diferente de você, que por mais que vocês tenham gostos e formas de ver a vida, é diferente de você. Ela não é uma pessoa que você conviveu a vida inteira. E mesmo que você conviveu, alguma coisa não vai ser igual. Então, assim, você está se relacionando. Vai dar certo, não vai dar... Eu acho que a grande questão é que a gente pensa no sofrimento. Que a gente acha que a gente não está disposto
Ninguém tá disposto a sofrer. Sofrer é péssimo. Chorar dias, deixar de comer. Acho essa parte até que boa, assim, porque se a gente deixa de comer, É bom que emagrece. A gente fala que tem homens que é Ozempic. É. E é bom que dá ali uma Gente, ano passado eu resolvi minha vida rapidinho. Ai, é real. Eu acho que assim, apesar dessa brincadeira, né? Eu acho que existe pro homem, eu não posso falar, né, porque homem é um bicho complicado às vezes também, mas eu acredito que pro homem sim uma trajetória. Primeiro vem a admiração, pelo menos deveria ser, né? Vem a admiração, depois vem o respeito, depois vem o desejo, depois vem a paixão, depois vem o amor. Eu acho que começa nessa escala, né? Tanto que se você perde a admiração, o resto se desmorona. Sim. Você tem admiração, mas perde o respeito, o resto se desmorona, assim por diante. Eu acho que, assim, eu vejo, como eu fiquei, quase 8 anos sem namorar, né? Desde que separei da minha filha, eu já tenho alguma coisa ali, tentei, mas não durou mais 3 meses. Eu acho que o propósito das pessoas, eles se confundem às vezes. Por quê? Principalmente aplicativo. Porque eu trabalho pra caramba, não tinha tempo de ficar mais em aplicativo, quase não saía. Hoje em dia, pra ir pra um barzinho, você abordar alguém já é mais complicado, porque você não sabe quem tá do outro lado ali. Enfim. E dentro desse universo de você conhecer pessoas através de internet, aplicativo, ou mesmo num barzinho, as pessoas, elas têm visões diferentes. O homem, ele tá afim de bem-estar. Ele vai buscar um momento, o bem-estar, aquela situação. E pra ele, óbvio, não posso falar de todos os homens, mas em geral, pra ele, faz sentido manter um relacionamento se aquele bem-estar tem de se repetir. Tipo, foi tão bom que eu quero de novo. E tão bom que eu quero de novo. E chega um momento que não faz mais sentido não ter. E aí você fica com aquela pessoa, entende? A impressão que me passa, eu quero a opinião de vocês, é que a dinâmica da mulher é um pouco diferente. Ela busca alguma coisa, o homem, a imagem do homem, o que ele é, ou como ele é, não sei. E para que ela tenha esse bem-estar com ele, ele precisa cumprir uma série de critérios. E aí são os critérios dela, cada um tem os seus, né? Mas nessa abordagem dá esse conflito. Porque quando o cara fala, a primeira coisa que ela fala mas o que você quer? Você quer alguma coisa séria? A primeira pergunta de fato, você quer um relacionamento sério? Eu falei, não, primeiro já são divertido, depois o sério. Né? Como que vocês veem essa dinâmica de relacionamento entre esses dois planetas diferentes? Porque o homem parece um planeta, a mulher parece outro, né? Eu acho que, assim, primeiro, essa questão da expectativa, né, que um tem, o outro tem, eu acho que primeiro ela tem a ver com a decisão, né? Assim, como você falou, Fábio, eu hoje tô namorando, mas eu fiquei 8 anos 8 anos. Solteiro. Aconteceu comigo. Eu me divorciei, vai fazer 5 anos, e eu decidi mesmo. Falei, não, vou ficar sozinha. Eu não queria jogar aquele negócio do relacionamento, né? Queria realmente me reconstruir. Meus filhos eram menores, né? Principalmente o caçula, ele era bem pequeno. Eu queria realmente, sabe, estar disponível para eles. Mas também, assim, não brinquei com ninguém, né? Não fui oferecer para as pessoas aquilo que eu não tinha. Então, o que acontece? Eu acho que a questão da expectativa tem que estar alinhada. A sua decisão. Por mais que você só vá em um barzinho conhecer uma pessoa, mas você tá aberto a se relacionar, porque o homem, eu acredito nisso, tá? Eu não sou, mas eu acredito nisso. Quando ele tá decidido a se relacionar, eu acho que o olhar dele pra mulher é outro também, né? Ele vai olhar pra uma mulher, deixa eu ver se ela se alinha para ser a minha namorada, a pessoa com quem eu quero estar. Porque provavelmente, assim como nós mulheres, tem aquele cara que você olha e você fala, não, isso aí não tem condição nenhuma, isso aqui é só aqui, não é. Então, assim, tem primeiro a ver com essa decisão dentro, né? Então, assim, eu depois desses anos, aí sim eu tomei a decisão, não, hoje eu tô pronta, hoje eu não tenho pendência nenhuma na minha vida, sou uma pessoa, né, muito bem resolvida, tudo na minha casa é alinhado, bem resolvido, não tenho problema com nada, então hoje eu quero me relacionar. Porque na minha concepção não ia ser legal eu colocar alguém num negócio que recente, você sabe o que é um divórcio, é uma coisa, né, que vai, enfim. Então, primeiro, essa expectativa tem que estar alinhada, né? Agora, existe, né, eu acho que a maioria das mulheres agem um pouco assim, realmente, é o medo, né, de se entregar.
Eu vou me entregar, mas será que ele quer alguma coisa séria? Tipo, não deixa as coisas primeiro acontecer, né? Você saber com quem você tá primeiro, né? Porque o cara fala, eu quero uma coisa séria, mas e aí, você sabe se ele é o cara que... Você sabe se alinhou alguma coisa nessa situação? Então, assim, eu hoje, né? Eu tenho 44 anos. Eu já fui essa mulher que já olhava e falava, não, mas eu só vou se, né? Eu já fui, né? Mais nova, mas enfim... eu acho que, assim, as coisas tem que ser, né, tipo, leve. Você tem que entender essa dinâmica primeiro, quem você tá conhecendo, se tem alguma... se tá alinhado em alguma coisa ou não, porque, né, tem coisa que a pessoa é tão distante de você que você vai falar, mas e aí, como que a gente vai lidar com isso, né? Então, eu acho que tem, mas assim, ó, tem muito homem emocionado também, tá? Sim. Tem muito homem emocionado. É que a gente parte muito do perfil que, assim, eu não sou assim, né? Sim. Então, por exemplo, mulher. Eu sei que existem mulheres... Eu não sou muito assim, não. Tem uma amiga que até brinca comigo. Ela fala assim, que eu tudo vou embora. Ela fala, o cara começou, não sei o quê. Eu falo, não sei o quê, ele não quer. Eu, tchau, fui, vai embora. Mas quantas experiências e o quanto você já sofreu Sim, e pagou. Então, acho que você entende. É que, assim, hoje, eu não sei, eu entendo, assim, que eu não consigo ter esse desempenho todo de ficar lutando muito por alguém, sabe? Eu queria uma coisa mais assim, pô, eu gostei, eu também, vamos. É isso. Entendeu? É simples. É isso. Sem complicação. Isso, leve. É simples. Porque mesmo que você conheça alguém e você fale, se tá tudo alinhado, pode ser que não dê certo. Sim. E, tá tudo e não é obrigado a dar certo, mas as expectativas têm que estar pelo menos, alinhadas, né? isso eu acho também. E tá tudo bem se não der também. Claro. Mas assim, eu acho que também em alguma relação sempre vai ter um que vai sofrer mais, assim, porque eu acho que as expectativas vai estar muito mais altas. Ela tá muito pessimista, gente. Não, gente, eu acho. Em algum lugar sempre para um. Ela sempre acha que vai terminar em sofrimento, a terapia já tá pronta. Vai estar, tipo, mais alta do que pro outro, assim. Porque tem a ver com... enfim, aí são várias questões, assim. Não sei. Eu acho assim, tem 8 bilhões de pessoas no mundo. Eu entendeu? acho Você também. não pode olhar pra uma pessoa e achar que aquela É pessoa... o amor da sua vida. Não, se não for essa pessoa, minha vida Nunca acabou, meu mais. mundo acabou. Não, você tem que ter uma vida. E assim, você tem que continuar vivendo. Né? Assim, eu vou usar nosso exemplo. Ano passado, nós passamos por algumas dores por conta de relacionamentos que não foram legais. Mas a gente continua vivendo, entendeu? Mas eu acho que está aí uma resposta. A gente nunca deixou de fazer as coisas que a gente gosta. Sim. Isso eu acho muito importante. Tem muitas pessoas... Eu tenho... agora eu vou expor minhas amigas, perdão. Mas tem muitas... Mas tem muitas pessoas que começam uma relação e elas vivem a vida do outro. Elas esquecem da dela. Ela se transforma. Vira um por personagem. exemplo, você treina jiu-jitsu e você conhece alguém que, sei lá, faz natação. Você larga o jiu-jitsu e faz natação. Acabou o jiu-jitsu pra você, não existe. Era uma coisa mais importante da sua vida. Mas agora é a natação. Sei lá, eu odiava comida japonesa. Não, mas agora eu amo, porque ela gosta, então agora eu amo comida. Você se força, assim. E aí, quando aquela pessoa vai embora, automaticamente ela vai levar tudo que ela gosta, o que ela é. E você vai ficar com o quê? Com nada. Mas eu acho que esse é um ponto muito interessante. Quando você se envolve com alguém, você se envolve com aquela pessoa, não com aquela pessoa modificada. E esse é um erro que acontece muito. Então, uma das coisas que eu falo pra minha namorada, eu falo assim, eu nunca quero que você mude uma vírgula do que você é. É isso. Porque eu me apaixonei por você desse jeito. Se você começar a mudar, mesmo que eu queira, pra me agradar, daqui a algum tempo, eu vou mudar tanto, que você vai mudar tanto, a gente não vai se enxergar Aquela mais. admiração lá do vai começo embora. vai sucumbir. Acaba, porque você não enxerga mais a pessoa. Sim. E eu sinceramente, eu acho que pras mulheres hoje em dia tá muito difícil. Tá, é impossível. Obrigada, Fábio, Arrasou, homem. pelo apoio. Eu até um áudio que eu publiquei esses dias, hoje, inclusive, que essa geração de hoje em dia deixou os caras mais velhos de placa preta agora. A gente não é mais velho, a gente é antigo. Então, e eu falo isso, né, que a minha geração, os homens assim de mais ou menos 40, enfim, da minha idade, falam muito dos meninos de agora. Mas eles estão deixando bastante a desejar. Sim, na verdade, muito. O meu filho de 14 anos é muito Ele mais vai- bem posicionado do que muito... Ele, pelo menos, é sim, sim, não, não. Tipo, não, Sim. não é isso, não. Ele, né, agora eu não sei, a gente tá vivendo um tempo de crise, assim. Eu acho que essa nova geração, que seus filhos vão vir, eu acho que, na verdade, tanto as meninas quanto os meninos, enfim, na verdade, eles sabem o que eles querem. Talvez as coisas já foram dadas de uma forma que eles já entenderam o que vai funcionar pra eles e o que não vai funcionar. Claro que eu me preocupo, porque tem outras questões que vai envolver ali, e, enfim, vai gerar uma questão. Mas eu acho que nesse sentido eles já conseguem visualizar. Porque o mundo, pra eles, já tem uma... É como assim, o mato já foi capinado, sabe? Tipo, acabou.
A gente já fez essa parte, eles já entenderam o que funciona e o que não funciona. Mas eu queria voltar num ponto que você comentou que parece que tá muito burocrático pras mulheres. Como é que foi a pergunta? Que você perguntou como é pra mulher, porque pro homem tem admiração, sim. todo um processo, e pra mulher é como. Aí parece que é muito burocrático, como se a gente quisesse muitas coisas pra se relacionar ou fosse muito difícil. Mas eu acho que toda mulher, eu não posso falar que toda mulher quer, mas a grande maioria é uma coisa simples. Ela quer se sentir respeitada, se sentir acolhida, que não tenha nada que ela possa falar que seja uma questão ou um assunto proibido, que seja talvez encontrar nessa relação, que eu acho que seria aí o perfeito, um amigo de fato, alguém que ela possa tanto, assim, falar um assunto muito profundo, um assunto muito bobo, besta, mas não ser diminuída por isso, sabe? Eu acho que eu acho que é isso. Então não é burocrático, é que isso é difícil hoje em dia. Isso é uma coisa maluca, porque assim, isso foi o que minha namorada falou quando a gente começou a se conhecer. Tá vendo? Isso. Ela chegou pra mim e falou assim, eu nunca me relacionei com alguém que falasse como você fala. Eu falei, como assim? Eu falei, eu juro que eu não entendi. O que eu falo? O que eu tô falando que tá errado ou que tá certo? Porque assim, ela me reportou assim, e ela vive num cenário diferente da minha realidade. Ela vive numa realidade, ela veio de uma família humilde e tudo mais, mas ela galgou um caminho muito bacana, tem o sucesso dela, é uma mulher muito bem posicionada, tem uma baita admiração por ela. Mas quando ela falou dos relacionamentos que ela teve, ela falou que uma das dificuldades era, primeiro, o jogo de desinteresse. Ai, péssimo. Isso é horrível. Jogo de desinteresse. E os caras não falam o que eles pensam. E não deixam as mulheres falar o que eles pensam. Mas peraí, como que esse povo se comunica, então? Como que você pode conhecer um ser humano que você quer se relacionar, que quer investir o seu bem mais precioso, que é seu tempo, e você não dá liberdade pra ele falar e você não tem liberdade de falar com ele? Então, a hora que ela falou isso, eu fiquei assim, falando, não é possível, deve ser um caso isolado, mas pelo que você tá falando, não. Não, é real. Eu acho que hoje em dia também eu tenho um autor que eu gosto muito, o Bauman, acho que é Bauman que fala, que ele fala sobre os amores líquidos. E eu acho que tem a ver com essa era das redes sociais. Eu acho que é assim que as pessoas se comunicam, inclusive hoje em dia. Curtir 3 vezes. Curtir 3 fotos. Que também é uma coisa, gente. Não dá pra viver disso, gente. Né? Não dá. E se eu curto, olha, uma coisa assim, eu e a Paula, a gente vai curtindo, porque tem coisa que a gente acha legal. Não, mas esses dias não sou daníssima de ninguém. Eu fui num date, né? Aí ele falou pra mim, não, mas a gente já tá se curtindo faz tempo. Aí eu falei, eu só curto quando eu tenho interesse. A não ser que sejam minhas amigas, né? Eu só curto quando eu tenho interesse. Nossa. Coisa masculina. Aí ele, eu não, curto pessoas que eu falei, eu não, eu só curto se eu tiver interesse. Não, eu não. Porque eu já tenho medo de ser mal interpretada. Começa a curtir muito, aí você fala, não, alguma coisa de errado tem essa. Gente, eu já, sei lá, às vezes eu curto um story masculino de algum amigo, porque, sei lá, tem uma música que eu gostei. É real. E aí, depois disso, eu comecei a me policiar. Porque a pessoa pode entender Exatamente. de uma forma que não é, sabe? Porque pra mim isso não era uma linguagem. Não, mas agora... Não, mas real, existe, é uma linguagem. Ah, mas existe, não existe é essa linguagem? Foi estabelecido, não tem o que fazer. Ela existe. Não tem o que fazer. Ela existe, faz parte do mundo de agora, e ele fala isso dentro dos amores líquidos, né? E isso é uma questão que as pessoas não ficam uma com as outras. Por quê? Porque você tem tanta opção como um cardápio, o Instagram, que você não precisa pegar ninguém. Eu tô te conhecendo, não sei, muito legal, mas talvez aquela ou aquele vai ser mais interessante. Mas eu acho que isso é um efeito colateral da tecnologia que nós temos hoje em dia. Por quê? Antigamente, eu tenho 43 anos. Quando eu queria conhecer uma menina, na minha época de novinho, eu tinha que ir lá, a falar, conversar, esperar ela responder. O auge era um bilhetinho, né? O auge era, nossa, escreveu um bilhetinho pra mim, não sei o quê. Eu estava ansioso para ler aquele bilhete. Mas hoje em dia tem todas essas ferramentas e essa linguagem, me curtiu, tá interessada. Cara, assim, vamos fazer uma convenção com a galera de 40, de 35 pra cima. Vamos conversar assim, se tiver interesse. Vamos fazer uma ata. Se tiver interesse, vamos conversar. Isso. Porque o coraçãozinho do Instagram não quer dizer muita coisa. Não quer dizer muita coisa, cara, exatamente. E o pior é que eu acho que o cara, ele se sente no direito de falar, nossa, ela tá interessada por mim, porque ela curte uma música. A Gabi, 23 anos assim, é verdade. Você curtiu uma música, curtiu, sei lá, uma paisagem, às vezes um vídeo que nem é do cara. Cara, o que tá acontecendo com essa galera, velho? Então. E tem uma questão muito forte nisso. Eu fiz uma pós em psico, em saúde mental, enfim, e isso foi uma das coisas que a gente conversava muito entre os professores, enfim.
O que vem com isso? Porque, assim, é real. Tem gente que entra em processo depressivo Então, porque o cara não curtiu a sua foto. Sim, Ou porque, sim. gente, Mexe com a rejeição, mexe com a aceitação. Isso é muito, É. assim, complexo ao mesmo tempo. Muito. Eu vou tomar muito cuidado pra falar sobre isso, porque também eu não acho que eu consigo aprofundar tanto. Mas o quanto isso é perigoso. Ou o fato de você, por exemplo, não acompanhar tanto... Assim, você vê tudo no Instagram, as pessoas postam muito. E o fato, por exemplo, de um cara, talvez, que você tá ali... Isso, gente, é real isso. De você, talvez, o cara te silenciar ou não te colocar nos melhores amigos, por exemplo. E você não se sentir... E você não conseguir acompanhar a vida dele. Isso gera um buraco tão grande pra pessoa. Eu não tô brincando, é muito surreal. Crise de ansiedade, aí a rejeição, que eu acho que é a parte pior, porque você postou uma foto ou você se produziu para aquela curtida. 20 pessoas podem curtir sua foto, mas não é quem você queria que curtisse. E, gente, isso gera um processo tão assim... E aí parece, mas é muito pequeno. Tá, mas é o mundo de agora, é essa geração, e as pessoas estão nesse lugar. É uma linguagem. E você se... É igual você na balada, você olhar pra aquela menina e ela não, sei lá, ela não te olhar de volta. Sim, entendi. Assim, eu acredito que as pessoas, elas precisam cada vez mais de terapia. Não, você também. Eu acho que é uma demanda que vai ser quase que um saneamento básico. Elas precisam muito de terapia. Porque assim, imagina só, e se em algum momento alguém assistir esse podcast e se identificar com o que a Laís acabou de falar, começa a se perguntar por que é tão importante pra você essa validação. E daquela pessoa específica. Às vezes é admiração, porque, vamos supor, se você admira, você deseja, você quer aquela pessoa pra você, você deseja, obviamente, que seja recíproco. É entendível. Mas o porquê que aquilo gera tanta crise? Será que você não tá com algo muito mais profundo ali escondido e aquilo é só um gatilho? Eu acho que, assim, a partir do ponto que a gente tem reações em cadeia por conta de coisas que a pessoa pode simplesmente não ter tido tempo de ver. Ela pode naquele dia, ela ficou sem bateria, não viu. Tanta coisa, Tantas situações. Tem como isso ser um fator determinante, né, na vida, assim. Exatamente. Então, assim, é buscar ajuda, cara. É buscar ajuda porque as pessoas, elas precisam disso. Elas precisam se entender e entender o seguinte: a sua imagem, o que você não é colocada por outro, é colocada pelas suas atitudes, pelo que você é. Sim. Né? E, principalmente as mulheres, pelo amor de Deus, tá cheio de cara banana por aí. Não é porque o cara não teve atitude de curtir sua foto que ele não te achou bonita ou coisa do gênero. Tá cheio de nossa. E se curtir também não significa que ele quer casar com você, né? Exatamente. Se ele curtir 100 vezes, não significa isso, né? Significa só que ele curtiu. E tá tudo bem. E tá tudo certo. É isso. E agora, me fala uma coisa. Você tem filhos? Não sei se tem filhos. Não, eu não tenho filhos. Você tem? Eu tenho uma de 19, já virou quase uma adulta. Como é que vocês enxergam o relacionamento dessa galera a partir dessa geração? Porque, por exemplo, a minha filha, ela tá começando agora, né? Ela tinha uma namorada, tudo mais, agora não tem mais, porque elas brigaram e se separaram, né? E agora ela tá conhecendo gente nova, não sei o quê. Mas, assim, é um processo complexo. Principalmente para essa galera de 20 anos em diante. Como é que vocês estão enxergando que vai ser o futuro dos relacionamentos? Como é que essa galera de coraçãozinho de Instagram vai se relacionar daqui pra frente? Quero deixar um protesto dizendo que a galera do coraçãozinho do Instagram não se resume a essa geração, tá? Tem muito carcamano aí, vivendo também disso. Mas enfim. Eu acho, assim, falo isso com muita dor no coração, mas eu acho que os relacionamentos, parece que eles estão caminhando pra se dissipar, né? Parece que eles vão começar a deixar de existir, assim. Parece que essa galera não tem esse, né? Por exemplo, quando você tinha lá, sei lá, seus 13, 14 anos, já tava no veneno pra namorar, né? Eu lembro que a gente já gostava dos menininhos, já queria ficar passando na porta, já queria, né, como você falou, bilhetinho na escola, enfim, você queria, né, mandar amiga ir lá falar alguma coisa. Você vê que hoje é outro planeta, né? É outro mundo, assim. Mas eu acho que eles têm uma comunicação própria, né? Eu só fico triste com isso, porque eu acho que eles não têm realmente esse negócio do realmente buscar um relacionamento, né? Gerar famílias e etc e tal, enfim. Eu acho que tem uma questão assim, por exemplo, o homem e a mulher tá muito mais igual hoje
do que na nossa... Eu tenho com 34 anos, mas não é igual como era na minha época, assim. Já é diferente. Então eu acho que tem um lugar também que as mulheres, elas entenderam quem elas são e que elas não precisam de um homem. Porque sim, eu acho que até um certo momento ali atrás, tinha um lugar que você meio que precisava. Ou socialmente, você ter um namorado, uma namorada. Ela que não precisa, tá, gente? Eu continuo precisando. Não quero que Inclusive, não se eu queria voltar a fazer bolo à tarde, queria... Enfim. Levar ao domingo. Só ela mesmo, só uma coisa Não, mas acho que tem esse lugar para eles. Não, eu ainda sou da moda antiga. Eu ainda... Não sei se eu quero me casar novamente, mas... Tá vendo, gente? Acho que bem conversado. Sim, a gente pode sentar e alinhar algumas coisas. Mas eu acho que para eles, dentro da experiência que eu já tive dando aula, assim, para adolescentes, eu vejo esse lugar. Então tem um lugar que elas entenderam que elas não precisam. Então se eu decidir estar com um cara ou com uma menina, vai ser porque eu quero mesmo estar com você. Só que é aquilo que eu falei das redes sociais, que é o que aquele autor escreve, os amores líquidos. Então, realmente, parece que ele está se desfazendo em água. E vai escorrer e vai embora, assim. Que é assim, se eu decidir de fato estar com você, eu vou estar. Mas eu não preciso de você. Eu sozinho dou conta. E talvez eles criaram essa independência que a gente demorou para ter. Em algum lugar. O que não é ruim, profissionalmente, eu penso, é maravilhoso. Eu acho que essa parte de carteira assinada vai ficar aqui com a gente. A gente vai ser todo mundo PJ. Tá em trâmite. Eu acho ótimo. Tá em trâmite, mas isso é maravilhoso. Só que assim, o quanto isso para as relações vai ser bom. O quão sozinho realmente é bom estar. Talvez, aí eles vão responder isso pra gente, daqui a algum tempo. Quando você falou uma coisa interessante. A mulher entendeu que ela não precisa. Agora ela pode escolher porque ela quer. Né? O problema é que talvez ela só tenha percebido que a galera tá tão ruim pra se relacionar, porque agora ela quer e não precisa, e fala, pô, se eu só quero, não preciso, eu vou ter um crivo de escolha melhor. E aí foi difícil. A peneira ficou mais complexa. Bom, tem mais um tema que a gente já vai estourar. Já estourou 1 hora praticamente. Passa rápido, né? Conversa, né? Mas tem um tema que eu quero falar que aí eu acho que vai ser interessante para de vocês. Casamento igual submarino. Até boy, mas foi feito pra afundar. Ai, que horror. Nossa, Fábio, você... Olha, eu espero de verdade, namorada do Fábio, que você, assim, esteja bem hoje pra assistir esse... Ela não quer casar, então tô safe. E aí? Infelizmente, é o fim de muitas histórias, né? Eu não acredito nisso, até pelo meu posicionamento, né? Por ser cristã, assim, eu não acredito nisso, assim. Eu acho que as pessoas estão desistindo muito fácil, assim, né? Primeiro problema, às vezes, nossa, gente, às vezes eu pego cada problema, assim, que eu falo, mas por causa disso, eu não te divorciar, né? Tipo, coisas que seriam resolutivas, assim. E aí a gente volta nisso, né? De, a mulher não precisa, não sei quem não precisa. A mulher acabou se posicionando tanto que ela tirou um pouco da masculinidade do homem, né? No sentido dele ser o provedor, dele ser a linha de frente de um lar, né? E aí ele entrou nessa energia também da mulher, né? De, vou ficando aqui, vou ficando aqui de boa, tal. Eu faço muitos divórcios de mulheres que cansaram, de tipo, só eu luto, só eu conquistei, eu tento fazer a pessoa, né? Enfim. Então, assim, eu ainda acredito na instituição casamento, acredito, né? Hoje tem um leque mais ampliado aí de casamentos, de outras formas. Eu acredito na família, sim. A própria Constituição fala que a família é a base da sociedade, então eu continuo acreditando no casamento. Ele não é algo fácil, né? O casamento não é um lugar fácil, mas também tem muito lado positivo. Não dá pra gente ficar só nessa de que tudo é muito ruim. Por exemplo, eu vim de um divórcio, você veio de um divórcio. Mas a gente não pode pensar assim, que é tudo pro fim. Eu acho que as experiências ruins é o que você não vai repetir. Eu tenho sonho de... Assim, eu gostaria de conhecer alguém legal ao ponto de casar novamente. Só que, o que eu acho e penso... Eu não acredito que um casamento você precise casar e morrer com aquela pessoa. Pode ser que você se separe, conheça outra, case e tá tudo bem. Eu acho que tem um lugar de ver o casamento como final para tudo. Então, tipo, eu casei até o final, até a morte nos separe de fato. Eu acho que é o lugar que todo mundo quer. É a escolha, claro, ninguém casa pra se separar amanhã. Eu não casei naquela época para me separar. Eu gostaria que a gente morresse juntos, de mãos dadas ali, mas não foi assim que as coisas aconteceram. Isso não quer dizer que o próximo casamento, a próxima relação vai ser ruim. Eu acho que isso
para mim é o primeiro ponto. Mas tem uma coisa que eu queria falar também, que eu acho que tem um lugar, não é que eu estou defendendo os homens ou deixar de defender, que eu acho que não tem esse lugar de defender. Mas eu acho que é uma coisa que acho que foi a Paula que falou, foi você, eu não lembro agora. Que as mulheres quis tanto o lugar que os homens deixaram de se preocupar, talvez, com uma parte importante. Na verdade, eu acho que os homens se perderam ali no papel deles. Talvez por falta de terapia. Que eu acho que os homens deveriam fazer terapia. É necessário, gente. Todo mundo tem que fazer terapia. Mas a procura é maior pelas mulheres do que pelos homens. Então, eu acho que os homens precisam fazer terapia para entender que, na verdade, não é que eles deixaram de ter um papel importante, mas a gente aprender a se posicionar e talvez ter voz. E é só isso. E eles também têm voz. Só que ficou parecendo que, na verdade, ficou um conflito de quem tem mais voz. E não é esse... não deveria ser essa a questão, sabe? E aí eu acho que talvez é um lugar... Também tem uma escritora que eu gosto muito. E ela fala que, na verdade, ela abriu uma discussão, ela é feminista. E ela fala que, na verdade, no livro dela, que a gente precisa começar a fazer rodas de conversas com homens. Para que eles se sintam acolhidos para falar feminista, sobre o hein, gente? Porque assim, algo que simples. Você não é bissexual ou você é heterossexual. Você vai se relacionar, se você é mulher, com um cara. Então você vai ter que aprender a lidar com essa gama de homens que existe agora. Não tem o que fazer. Senão você vai ficar sozinha. Aí a escolha é sua. Então, se você quer se relacionar, se você acha importante se relacionar, você vai precisar entender esse novo lugar do homem. E existe um novo lugar. E isso precisa ser discutido e falado. E não um lugar de confronto ou conflito, mas um lugar de acolhimento. Mas existe... Né? A gente tá falando assim, não, mas não precisa ser assim, mas a gente sabe que não é toda mulher que é assim. Tem mulher que ela realmente é autoritária, que ela exerce, até pelo poder aquisitivo, muitas vezes ser maior que o do homem, né? Mas também hoje, que se trouxe muito para dentro das casas, é uma competição. O casal parou de caminhar junto, de olhar, vamos junto, né? Fazer o teu sonho, o meu, vamos, hoje o seu, eu renuncio aqui, e assim vai. Não, as pessoas começaram a se degladiar dentro de casa. Porque você é homem? Porque eu sou mulher? Virou uma competição, né? Nossa, assim, é um assunto bem complicado. É complicado, é complexo demais. Mas assim, existe uma vertente de... Eu não quero defender nenhum lado, tá? Mas existe uma vertente de uma certa castração que existe. Por quê? Isso aconteceu quando eu comecei esse namoro. Ela é uma mulher linha de frente, né? Ela vai, faz, acontece e tudo mais. E aí, a gente tem uma foto que tá eu e ela com um filtro de água. Ninguém entende essa foto, mas a gente entende. Por quê? Foi a primeira briga que a gente teve. Ela chegou pra mim e ela pediu pra que eu trocasse o filtro. E eu não conheço aquele filtro, eu peguei no YouTube como que troca o filtro, porque se eu fosse muito bruto, poderia quebrar o filtro lá. E aí eu tava vendo lá, tava fazendo do meu jeito, tava indo devagarzinho pra não quebrar o filtro, ela perdeu a paciência, falou, pera, deixa que eu faço. Ela tirou o filtro, foi lá e trocou. Na hora que ela fez isso, eu parei, olhei pra ela assim, falei assim, vamos conversar. Eu falei assim, sabe o que você acabou de fazer? Você acabou de fazer o que a grande maioria das pessoas fazem. Você pede uma coisa, não tem paciência para que a pessoa desenvolva essa coisa, você vai lá e toma a frente. O que acontece nesse posicionamento que você está tendo? Você está tirando a minha autonomia de fazer as coisas do meu jeito. Se você me pedir alguma coisa, você vai esperar eu terminar. Eu vou fazer do meu jeito e eu vou entregar para você. Posso não fazer tão bem quanto você, nem tão rápido quanto você, mas eu vou entregar. A partir do momento que você toma a linha de frente e faz as coisas do seu jeito, a outra pessoa do seu lado vai cruzar os braços e falar, não preciso fazer. Isso acontece muito. Por quê? Porque realmente a grande maioria dos caras que estão por aí, eles estão acomodados. E a mulher toma a linha de frente, aí ele fica mais acomodado ainda. Sim. Tem que deixar o cara ralar. Tem que acolher, tem, mas filhão, vai lá, quem troca a lâmpada é você. Tá certo. Mas eu não sei, olha no YouTube. Se vira. Aprende. Porque senão, você só vai estar fomentando mais esse lugar de coitadismo, sabe? De, eu não sei, ela me ajuda. Não, me ajuda não, meu papel é esse, vai lá e faz o seu. E aí, ao invés de ser mulher, de se sentir mulher, se sente mãe. Porque, né, vai... legal nisso tudo, você falou pra ela o que te incomodou. Exatamente. E isso, nossa, eu tenho certeza, talvez ela nunca entenderia dessa forma. Ela falou, nossa, entendi. E aí, talvez ela nunca mais vai agir ou fazer dessa forma.
Mas isso é maravilhoso, que é o diálogo, isso salva relações. Não, e assim, às vezes ela tá tão acostumada a ser linha de frente que ela já acostumou. Ela não tem esse time de Ela não tem esperar. momento de pensar sobre isso. Isso é incrível. E aí ela teve que retroceder e vai fazer ela pensar toda vez que ela for tomar frente de alguma coisa. E teve outras vezes que eu tentei ser o mais delicado possível, né? Falei assim, gata, posso falar uma coisa? Eu sei fazer conta. Porque a gente tava comprando alguma coisa lá. Não, é isso. Foi lá e tomou a frente. Aí eu peguei, saí, esperei quando tava só ela junto. Eu peguei e falei, gata, sei fazer conta. Pode deixar comigo. Eu também tenho cartão, tá? Fica tranquilo. Mas é isso, eu sempre E aí ela foi aprendendo, Sim. porque ela falou assim, assim, eu não tive intenção de nada, não sei o que. Eu falei assim, eu entendo. Eu entendo que você veio de um outro relacionamento, que você tinha essa necessidade. Tomava essa frente toda hora. Mas agora entenda que você tá com uma pessoa que tá no mesmo degrau que você. Entende? Mas é uma desconstrução também, né? Exatamente. E aí, com o tempo, ela foi se adaptando e agora ela já tá bem mais tranquila. Às vezes ela veio já se segurando, assim. Tá bom, tá até torcendo. Tá até tremendo. Eu, por exemplo, eu tenho muita dificuldade. Por exemplo, se eu vou conhecer alguém e eu saio, eu tenho dificuldade de deixar a pessoa pagar. Eu também tenho. Eu fico assim, mas me dá sabe? Eu tenho que falar, assim. Agora eu vou falar como homem, tá? Uhum. Se o cara pedir pra dividir a conta com vocês no primeiro encontro, sai fora. Não tem essa A minha mãe fala isso. Sai fora. Se o cara não tiver a capacidade de fazer uma gentileza pra você, principalmente no primeiro encontro, sai fora, perde tempo. Porque se esse cara não tem essa capacidade de fazer essa gentileza, ele não vai ter capacidade de fazer nenhuma outra gentileza. Se o cara não tiver a capacidade de sair com uma mulher e poder levá-la para jantar, para tomar um café, ou seja lá o que for, e tiver essa hombridade de assumir o papel dele, não é que você precisa, você não precisa de nada, sabe? Mas deixa, sabe? E se o cara não tiver essa capacidade, cara, não perde tempo. Sabe por quê? Porque isso só acontece porque tem gente que tá perdendo tempo. Se esse cara fizer isso e ele tomar fora todas as vezes, ele vai parar de fazer. Mas enquanto isso for aceito, vai continuar fomentando esse monte de banana que tem aí. Sabe? Volto a dar um exemplo. Na primeira vez que a gente saiu juntos, a gente tava. Eu fui de moto com alguns amigos pra uma cidade interior. E a gente não tava programado pra ir. Eu liguei pra ela e falei, gata, não tem como te buscar, porque eu só tô com um capacete, mas eu tô indo pra tal lugar. Você tá a fim de ir? Você vai de carro, a gente se encontra lá e lá a gente fica junto. Ah, bora. Ela pegou e foi com o carro dela pro interior. E aí, a gente ficou lá, foi bacana, foi legal, a gente conheceu um lugar lá. E na hora de ir embora, ela tava com o carro no estacionamento, aí eu falei, pessoal, vou levar ela no estacionamento. Aí, como ela faz jiu-jitsu, também ela faixa azul, ela falou assim, tchau, ninguém, eu tô segura, não precisa se incomodar de me levar até lá, sabe? Me levar até lá que não tem nenhum risco. Aí eu falei pra ela assim, eu não tô te levando por risco, eu tô te levando porque eu quero ficar mais tempo com você. E eu quero te levar. Deixa eu te levar? Ela ficou travada assim, sabe? Tipo, como assim? É isso aí. E aos poucos... Vamos lançar uma imersão com o Fábio a partir de hoje. Mas olha, uma coisa importante, é isso, o Fábio fala. Você verbaliza o que você está sentindo, como você está enxergando. Os homens não falam. Meu Deus. E é isso que ela quer ouvir. E a gente, ela quer ouvir. E a gente, de verdade, acha outra coisa, porque a pessoa não fala, a gente vai deduzindo. O outro não se comunica de uma forma clara. Homens, falem. Façam terapia primeiro e também falem. Falem porque mulher não nasce com bola de cristal embutida na mente, exatamente. né? Então falem. Uma mulher não é sua mãe que vai entender que você quer comer naquela hora, talvez. Gente, já passou de 1 hora. Nossa, a gente fala muito. Eu ia Me fala, podcast, já tem nome, como é que vai nome. ser, já tem Instagram, como que é? Tem Instagram. Fala aí, fala o podcast. Eu não lembro. Lança. Deixa eu ver no A Instagram, Gabi mas vai vamos colocar na colocar. edição. Oi, Gabi, salva. Mas a gente já tem nome, que é Amiga Fala Sério. Amiga Fala Sério. Nós trocamos tanto esse nome É. já. Foi tanta Porque, amiga, gente, fala. Hoje em dia tá difícil ter um arroba, tá? Eu queria dizer isso. Mas é isso. Amiga Fala Sério. E é isso mesmo, é um espaço pra gente conversar. E os amigos também serão bem-vindos, Sim. né? Porque é muito bom. Não Inclusive, é uma competição. a gente precisa, né? Precisa ouvir os homens também, justamente pra poder entender nas nossas vivências. E não é um lugar pra ser um lugar de disputa ou de um lado. Não existe lado, gente. É seres humanos, a gente tá aqui pra aprender, se relacionar, tá aqui pra ter novas vivências, então não é um lugar de competição. Quem tá certo, o homem ou a mulher? Não sei. Então ninguém, talvez, acho que ninguém hoje em dia. Mas esse lugar descontraído, por isso tem esse nome Amiga Fala Sério, que é uma coisa que a gente fala, tipo, amiga... Menos, né? Menos. Também com uma fala sem filtro, mas também sem muito pompom e purpurina. Uma fala simples, aberta, uma
falar com uma amiga, sei lá, num bar, num parque, depois de um treino de jiu-jitsu. Chá das 3. E é isso. Um lugar aberto, sem filtro. Falar. Simplesmente falar. Então, assim, logo logo vai estar no ar já o podcast delas. Fábio vai lá. Vai ser um prazer. Vai lá. Eu vou chamar vocês aqui mais vezes pra gente fazer esse bate-papo, foi muito legal. Quero trazer mais pessoas aqui pra gente jogar os assuntos na mesa, cada um falar seu ponto de Ótimo. vista, vai ser Legal. bacana. Achei muito bacana falar sobre relacionamento aí com Não vocês. tem assunto ainda, viu? Isso, Esse tem. assunto dá- E a gente vai fazer mais vídeos aí. E assim que. Depois a gente vai pegar o Instagram, vai divulgar. E assim que vocês estiverem já gravando, faço questão de. Obviamente, sou muito pequenininho ainda, não tenho ainda Imagina. público, mas o que eu puder fazer pra ajudar vai ser legal. Obrigada, Só de ter aberto esse espaço. Com aqui, a gente certeza, agradece obrigada. Foi muito, um bate-papo muito legal. maravilhoso, com certeza. amei. Que Obrigada bom. mesmo. Foi ótimo. Isso aí, galera. Muito obrigado por ter vindo. Obrigado, Paula. Eu que Obrigado, Obrigada, Laís. Fábio. Gabi, obrigado. Gabi maravilhosa! Eu falei que seu podcast não existe, gente. É verdade. Depois nós É vamos levar alma. embora a Gabi. Não. Eu pensei Não, nisso, não, eu não, falei, não. gente, Não, a não, Gabi agora vai ser Tirava a minha. Gabi. Patrimônio, já tá com patrimônio já. Tá tombada. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, gente. Foi muito legal. Ah.